Agora a gente tem uma seção aí que fala sobre ampliando os domínios, né, das funções trigonométricas. Por quê? Porque a princípio a gente começou lá a trabalhar com θ entre 0 e π sobre 2, né? Mas a gente pode estender isso, né? Não tem só seno de ângulos entre 0 e π sobre 2, entre 0 e 90. Eu tenho sobre qualquer ângulo, né? A mesma coisa vale para o cosseno e tangente com algumas exceções, tá? Então vamos ver como que a gente pode ampliar, como que a gente pode estender então esses conceitos, né, essas funções para mais ângulos, tá? Então, vejam só, se eu tenho aqui, ó, um ângulo θ, então eu vou encontrar aqui eu peguei um círculo, né, um círculo trigonométrico de raio 1. Então é uma circunferência de centro na origem e raio 1. O eixo x vai representar os cossenos e o eixo y vai representar os senos, tá? Por quê? Porque se eu pegar qualquer ponto aqui, ó, e pego, como isso aqui é raio 1, então aqui, quando eu traço a perpendicular aqui, eu vou obter um ponto aqui, tá? Quanto que é essa medida? Como aqui é 1, como essa distância aqui, ó, é 1, que é o raio da minha circunferência, então esse tamanho aqui, ele vai ser o cosseno de θ, né? Por quê? Cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa, mas como a hipotenusa é 1, então vai dar só o cateto adjacente. Então esse tamanho é exatamente o cosseno do ângulo. Então aqui, nesse eixo x, vai estar representados os cossenos dos ângulos, tá? Então toda essa medida, não importa quanto seja esse ângulo que a gente toma aqui, quando a gente encontra esse ponto, traça perpendicular, o pé da perpendicular aqui vai dar esse tamanho que é cosseno do ângulo. E quanto que é esse tamanho? Esse tamanho aqui, ele é cateto oposto. Cateto oposto pela hipotenusa é o seno. Como a hipotenusa é 1, então o valor do seno é exatamente o valor do cateto oposto, tá? Então esse tamanho aqui é o valor do seno. E quando a gente pega esse tamanho e transfere para cá, né? Ou seja, eu faço aqui, ó, transfiro para cá, esse tamanho aqui dá exatamente o valor seno de θ, tá bom? Então, as coordenadas do ponto aqui são exatamente seno de θ, não, cosseno de θ, né, que é a entrada x, né, e a entrada y vai ser seno de θ, né? Isso é claro para essa circunferência de centro na origem raio 1, tá bom? Então é assim que a gente desenvolve. Bom, e o que acontece agora? Então como que a gente pode expandir agora se eu tenho? Bom, até aqui, ó, nesse primeiro quadrante aqui, beleza, não vai ter problema nenhum. Bom, temos alguns triviais aí, né? Que é, por exemplo, no zero, né? Se esse θ então aqui for zero, então esse θ aqui é sempre a amplitude quando eu saio aqui do eixo x, é o tanto que eu estou abrindo aqui, tá? Então aqui, quando eu saio daqui, o ângulo é zero, né? É claro, esse ponto aqui não, é o ponto 1, 0. Então, quando o ângulo é zero, quem é o ponto que a gente acha? Exatamente esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, então, quer dizer que o cosseno de 0 é igual a 1. E o seno de 0 é igual a 0, né? Por causa dessas coordenadas, 1 e 0, para poder continuar fazendo sentido aqui com relação a esses ângulos que a gente obteve, que é cosseno θ e seno θ. Ok? Muito bem. O que mais que eu posso concluir aí? Bom, temos a participação especial aqui de uma borboleta, que agora se retirou. Bom, continuando aí então, se a gente tem um ponto, agora aqui, em vez de ter um ponto aqui no eixo x, né? Esse ponto aqui. Se a gente tem esse ponto aqui, né? Então esse ponto aí vai representar aqui a abertura, né? Ela vai representar uma abertura de 90 graus, né? Uma abertura de ângulo reto, tá? Que é o ângulo entre os dois eixos nos planos coordenados. Certo? Então 90 graus aqui. Bom, como é 90 graus, esse ponto aqui é o ponto 0,
1. Tá? Então a gente vai definir, bom, como aqui eu tenho cosseno e seno, quem que seria a tangente de θ? Tangente de θ é seno de θ sobre cosseno de θ. Né? Colocar cateto oposto sobre cateto adjacente. Então seno é 0, então isso é 0 sobre 1, que é 0. Então aqui a tangente, no caso, tangente de 0, que é tudo de 0. Tá? E no π sobre 2, porque aqui a gente já achou em todos os pontos. E em π sobre 2, que é 90 graus. Então o cosseno de π sobre 2 é quanto? É o x aqui quando eu olho para esse ponto. O x é 0. E o seno de π sobre 2? O seno de π sobre 2 é 1. E a tangente de π sobre 2 é seno sobre cosseno, não é? Pode ser vista como seno sobre cosseno. Só que aí seria 1 sobre 0. Então não está definido. Tá? Então a tangente não está definida no ponto π sobre 2. Porque senão iria para infinito, né? Seria 1 dividido por 0. Então ela explode. Muito bem. Então isso aqui nessa situação. E agora, se em vez de eu ter esse ângulo θ aqui, eu tivesse um outro ângulo. Então vou apagar aqui. Então vamos começar a ampliar. Até aqui a gente só falou do que a gente já sabe, né? Que são ângulos entre 0 e π sobre 2. Agora vamos ver se a gente consegue completar. Tá? Então vamos lá. Agora então, e o que acontece então se eu tenho agora um ângulo com abertura que caia aqui, nesse segundo quadrante? Então vamos lá, estou aqui então com um ângulo, sei lá, aqui assim. Então esse aqui é o ângulo θ. E aí? Como eu faço isso? Como eu posso fazer então essa extensão, né? essa ampliação do meu cosseno, seno e tangente? Como que eu faço? Bom, a gente tem aqui, ó, junto com esse aqui, eu tenho um suplementar. Tá? Esse suplementar φ. Tá? Esse suplementar a gente já conhece, o seno, cosseno e tangente, tá? Conhecemos, não é? E quanto que ele vale? Eu teria que olhar para cá, não é? Para olhar para lá, o que eu posso fazer? Ó? Eu posso traçar aqui uma reta paralela ao eixo X. Essa reta vai encontrar aqui num ponto. E aí, traçando aqui, eu tenho esse ângulo aqui. Por que esse ângulo aqui mede φ também, pessoal? Olha só. Eu posso então traçar aqui a perpendicular. Tá? Traço aqui a perpendicular. Agora eu olho para esses dois triângulos aqui, ó. Esse lado e esse lado são congruentes. Por quê? São raios dessa circunferência. Tá? Esse lado é congruente a esse lado. Por quê? Porque essas duas retas são paralelas. E esse lado é congruente a esse lado. Por quê? Porque esse é congruente a esse, já que esse eixo aqui é a mediatriz desse segmento. Tá bom? Já que esse ponto aqui é equidista desses dois. Tá? Então essa daqui é exatamente a mediatriz. Tá? Então, com isso, pelo caso lado, 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 esse triângulo é congruente a esse, e, consequentemente, esse ângulo é congruente a esse. Então, esse aqui mede φ. Tá? Então, aqui eu posso já tirar esse aqui, só for para complementar, né, para poder justificar que, de fato, esse ângulo mede φ. Eu posso usar congruência, então, falar que mede φ. Ok. Bom, aqui, então, mede φ. Então quer dizer que quando eu projeto aqui, esse aqui é o valor então do cosseno de φ e esse aqui é o valor do seno de φ. Então veja só, esse ponto aqui, quando eu projeto então ele aqui, ó,
no cosseno, ele vai dar uma coisa negativa, né? Vai dar no sentido oposto aqui no eixo, tá? Então, como que a gente pode definir esse tanto? Como esse tamanho é exatamente esse, então, aí, para fazer a extensão, né? Então, aqui, ó, para θ pertencente entre π sobre 2 e π. O que a gente pode fazer aqui, ó, nesse quadrante aqui, ó? Nesse quadrante, então, como que a gente define o cosseno de θ? O cosseno de θ vai ser esse tamanho, né? Vai ser esse tamanho. Então, ele vai ser menos esse aqui, essa medida, né? Porque essa medida é a mesma dessa. Então, ela vai ser menos ela, tá? Então, ele é menos o cosseno de φ. Mas φ quem que é? É o complemento, não é? Então, é 180 menos θ. Então, é só fazer menos cosseno de 180 menos θ, ou π menos θ, né? Em radianos. Π menos θ. Então, é o ângulo todo menos θ, que é esse φ aqui. Tá? E o cosseno? E o seno? O seno, pessoal, deu o mesmo tanto, ó. Então, a gente define o seno de θ como sendo o seno de φ, que é exatamente o seno de π menos θ. Ok? Então, é assim que a gente define o seno e o cosseno. Então, consequentemente, quanto que é a tangente de φ? De θ, quer dizer. A tangente de θ. A tangente, ela é seno sobre cosseno. Então, ela vai ser seno de φ sobre menos cosseno de φ. Então, isso é menos tangente de φ. Então, é menos a tangente de π menos θ. Tá? Então, a tangente é menos a tangente do complementar, do suplementar, na verdade. Ok? Então, é dessa forma que a gente pode estender. Tá? Com isso, então, quanto que seria... Quanto que a gente pode definir, então, com esses valores, quanto que é cosseno de π? Cosseno de π é menos cosseno de π menos π. Π menos π é zero. Menos cosseno de zero. Quanto que é cosseno de zero? É 1. Então, isso é menos 1. Okay? Seno de π. Seno de π, ele é seno de π menos π. Seno de zero. Quanto que é seno de zero? Zero. E a tangente de π é seno sobre cosseno. Então, é 0 sobre menos 1, que é 0. Ou então pode ser visto como menos a tangente de π menos π, que é 0. Menos a tangente de 0. A tangente de 0 é 0. Então, menos 0, que é 0. Muito bem. Bom, pessoal, aí eu posso continuar a minha extensão. Eu posso continuar. É claro que nos triângulos só vai aparecer ângulos de 0 até π. Não vai poder aparecer mais, né? Mas, só para a gente observar aqui, como que ficaria se o θ, então, fosse aqui, ó, entre π e 3π sobre 2. Então, aqui é um ângulo π, né? Completa o π. Aqui é 3π sobre 2. E aí fecha, então, o 2π. Então, como que eu faria, né? Se o ângulo... Aqui só dando uma ideia, só, pessoal. Então, se eu tivesse aqui um ângulo aqui, ó. Se o θ fosse tudo isso aqui. Então, veja, eu teria esse ponto. Então, eu venho aqui, eu tenho o valor do meu cosseno. Então, correspondente a ele, eu tenho esse ponto. Correspondente a ele, eu tenho esse ponto. Tá? E aí, então, consequentemente, eu teria esse ângulo aqui, ó. Então, esse tamanho seria igual a esse tamanho. Tá? Então, veja, isso aqui tudo é 180. Tá? Então, como que seria? Nesse caso aqui, ó. Nesse caso, o cosseno de θ ficaria como? Essa medida. Então, ela é menos essa medida, que é exatamente o cosseno de 180 aqui, né? De
de tudo, né, que é θ menos π. Nesse caso é θ, que é tudo, todo mundo, menos π, que é exatamente essa reta aqui. Ó. Não saiu muito reta, né, mas é exatamente essa aqui. Então, só o complementar aqui. Ó. O que falta aqui, na verdade. Né? Então, o que falta aqui quando eu tiro esses 180 aqui a mais. Tá? E a mesma coisa é com o seno. O seno de θ, aqui, é exatamente essa altura, que vai coincidir com essa altura aqui, ó. Então é exatamente o seno desse carinha aqui quando eu pego todo mundo. Então o seno também vai ser menos seno de θ menos 180, né? Menos π. E aí a tangente, consequentemente, dá a mesma coisa, né? Tangente de θ, como eu tenho menos de um menos do outro, vai ficar tangente de θ menos π. É a mesma coisa. Tá? A tangente, pessoal, a gente consegue obter aqui se a gente traçar a reta tangente aqui, ó. Tá? E projeta aqui, ó. Continua, né? Com esse raio aqui eu continuo. O ponto que bater aqui, exatamente essa medida é a tangente. Então, se eu continuar aqui, eu vou obter aqui esse ponto, essa medida toda que é a tangente. Tá bom? Muito bem. Ok? Então aqui funcionaria se o ângulo tivesse aqui entre π e 3π sobre 2. E se o ângulo tivesse aqui? Então aí a gente faz também, né, passa uma paralela ao eixo y aqui, obtendo um novo ponto aqui. E aí então vai ser quem? Aqui vai ser 180, né, todo mundo aqui. E vai ser o quê? O que falta para 2π? Então vai ser 2π menos o ângulo. Tá? Então aí o novo cosseno de θ vai ser, o cosseno vai ser o mesmo, né? Então vai ser cosseno de 2π menos θ. E o seno de θ, aí é negativo, né? Então vai ser menos o seno de 2π menos θ. E a tangente, consequentemente, de θ vai ser menos a tangente de 2π menos θ. Tá bom? Então aí, pessoal, no capítulo aí do livro, ele faz a extensão usando faz apenas a extensão de 0 até π, que a gente fez aqui com mais detalhes, tá? Mas eu posso continuar essa extensão, né? Fazendo sempre esse tipo de raciocínio, né? Traço lá sempre, eu tento obter algum representante, né? Alguma relação com um ângulo que está aqui entre 0 e π sobre 2. E aí, então, usar as definições desses ângulos maiores através das definições dos ângulos menores. Tá? Então essa aqui é a ideia de estender então o domínio. Então com isso, né, após essa extensão toda, seno e cosseno fica definido para todo número real. Né? E aí a gente pode, né, depois que faz aqui, eu continuo, né? 2π mais π sobre 2, né? 3π, 4π, e vai fazendo essa rotação aí, né? Que vai continuar tudo igual, né? Então, seno e cosseno aí, com isso conclui que seno e cosseno são funções periódicas de período 2π, né? E aí, então, basta saber ele em 2π. O resto vai ser tudo igual, tá? Então, essa aqui é a extensão, então, dessas funções, tá? E observe só que a tangente aqui, ó, ela não está definida em π sobre 2, tá? Da mesma forma, ela não vai estar definida aqui em 3π sobre 2.